Memória e história têm um aspecto muito comum, o corte entre presente e passado. Presente e passado são dois recortes fundamentais para a memória e para a ideia de história. Ambos vão passar por esse recorte porque ele dá consciência de tempo. Sem a ideia de presente e passado, nós não temos consciência de tempo. Mas claro, memória não é história e história não é memória. A história faz uso da memória, mas se distingue da memória por ser uma característica, primeiro, acadêmica, ou seja, de estudo. Segundo, porque tende à verificação, ou seja, a instrumentalizar a memória. Portanto, história se utiliza da memória. No caso, memória, uma atribuição fundamental, mas também uma habilidade, e em si está sujeita a falhas, a indefinições ou a constantes reformulações. A história, por outro lado, também está sujeita a reformulações, mas reformulações de verificação. E por papel da história, um papel social muito importante, é revisitar a memória o tempo inteiro, reperguntar a memória a respeito das problemáticas que estão sendo postas no presente. Então, história e memória estão em constante diálogo, mas são duas coisas distintas. Apesar da história se utilizar da memória, não quer dizer que a história tampouco seja um conglomerado de memórias. Ou seja, a história tende a verificar, cruzar memórias e, acima de tudo, cruzar essas memórias com o local de surgimento delas, ou seja, o mundo social a qual ela está sendo atribuída. Portanto, a história seria a ideia de quase que diluição da memória. O papel fundamental da história é diluir a memória no corpo social no qual ela é produzida, no qual ela surge. Você que curte o canal da Casa do Saber no YouTube, talvez não conheça a história da Casa do Saber, como ela surgiu. A Casa do Saber surgiu em 2004. Surgiu de um grupo de estudos de filosofia. Amigos se reuniam na casa do Jair Ribeiro, sócio da Casa do Saber, sócio criador da Casa do Saber, se reuniam em torno de filosofia, em torno de um professor de filosofia e em torno de vinho, uma garrafa de vinho, associando então o saber ao prazer. As pessoas então tiveram a ideia, por que nós não formamos uma instituição, não criamos uma instituição que possa, enfim, abrir para todos, disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. É assim que esse grupo se uniu e desde então continua se mantendo unido e trazendo essa experiência até os dias de hoje.